Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque tem um novo parâmetro, né? Desde o começo da pandemia e ações de isolamento social para evitar o avanço da doença, muitas consultas e cirurgias eletivas acabaram sendo atrasadas. Em algumas áreas, essas medidas já começaram a trazer reflexo à saúde da população. Os problemas de visão, isso mesmo, de visão, aumentaram no período, o que acendeu o alerta da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Com a gente agora, o médico oftalmologista Felipe Guidotti, que nos esclarece as dúvidas sobre o assunto. Muito obrigado, Felipe, por nos atender. Estamos ao vivo na TV Ubra, para todo o estado, um privilégio. Felipe, isso é verdadeiro? Durante a pandemia, as pessoas começaram a ver mais tablets, começaram a ver mais televisão, a ver um monte de séries. As pessoas começaram a apresentar problemas de visão. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Sim, todos nós, né, estamos mais conectados e esse excesso de conectividade acaba trazendo mais aparente os problemas que até então estavam latentes. Certo. Ô Felipe, deixa eu continuar aqui. Está sendo realidade das crianças também. Os dados vêm mostrando que houve um aumento de 39% no diagnóstico de miopia em crianças, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Para as crianças e adolescentes, Felipe, quais os outros riscos desse tempo estendido aí, né? Muito tempo na frente da tela, e a diferença para adultos e idosos? Essa epidemia da miopia em crianças, ela é mundial e ela não é de agora. Nos últimos 20 anos aumentou exponencialmente a quantidade de diagnósticos de miopia nas crianças. Tivemos um problema na conexão com o Felipe. É um tema extremamente relevante, né, Luiz Gustavo? Porque as pessoas estão ficando mais tempo, as pessoas estão em isolamento em casa, tá olhando o celular, mais olhando o celular, é TV, é tablet, é computador. Isso está gerando, nós dois usamos óculos, sabe que isso... Posso relatar? Tá difícil de ler. Eu tô com dificuldade de ler o TP. Tá com dificuldade, tem que rever. Mesmo. Ô, Felipe, você já tá nos ouvindo agora? O Luiz Gustavo, nosso outro apresentador aqui, está aqui fazendo parceria comigo. O Luiz Gustavo está com dificuldade de ler, inclusive, a pergunta para ti. Acho que ele precisa do oftalmologista, né? E fui essa semana. Tu foi? Fui essa semana para fazer a revisão. E também ganhei um Tersol nesse mês aí. Bom. Ganhei de brinde um Tersol, mas enfim. A gente está com um problema e parece que está afetando porque a gente está vivendo na frente das telas. Mas a gente pode acrescentar outros fatores. A gente tem conversado com outros médicos, outros especialistas também na saúde, que falam sobre estresse, ansiedade, coisas desse tipo. Isso pode ter algum reflexo? Com certeza, né? A visão, ela é o sentido que mais ocupa neurônios, né? E a nossa atividade, né? Para vocês terem uma ideia, o cérebro, ele comporta aproximadamente 2% do peso corporal. Entretanto, 20% da nossa energia diária é consumida pelo cérebro. E essa discrepância é ainda mais forte na visão, mais intensa, porque a visão ocupa quase que 2/3 do cérebro, pelo menos. Então, esse excesso de conectividade e esse excesso de atenção, porque os computadores, a gente sabe, né? Os computadores, não existe dar uma olhadinha no computador, né? Qualquer olhadinha, quando vê, a gente perde o tempo e se passou 10, 15, 20 minutos e a gente nem notou. Isso acontece porque realmente o computador e os eletrônicos estimulam mais a nossa visão e a nossa atenção, por conseguinte. Bom, e aí, no meu caso, essa semana parece que eu segui a cartilha e estou fazendo anualmente a revisão. Em que período a gente tem que fazer a revisão e a falta de uma revisão, usar o óculos muito antigo, que tipo de problema isso pode acarretar para a gente, doutor? Quanto mais a gente usa a visão, mais a gente sente a falta de pequenas correções, né? As orientações da periodicidade das visitas médicas oftalmológicas dependem da idade e dos sintomas, mas via de regra, uma vez por ano vale a pena dar uma chegadinha no consultório oftalmológico.
Não tenha dúvida, é fundamental. A visão é a entrada do mundo, né? Você passa a interagir com o mundo através da visão, né, Felipe? E falar nisso também, infelizmente, se fala na possibilidade de contágio do Covid pelos olhos. Quais os riscos do contágio dessa forma e se tem alguma maneira de você se proteger, Felipe? Existe, infelizmente é real, né? Os nossos olhos também são uma janela mecânica, física, para com o meio ambiente. Tanto que os olhos são envoltos por camadas mucosas, né? Assim como a boca, como os ouvidos. E, felizmente, os olhos são menos propensos à contagiosidade, mas sim, é possível a contagiosidade. O uso de óculos, de face shield, diminui a quantidade de partículas virais que chegam no nosso organismo. Bom, através dos olhos. Sim, doutor. E para quem tinha cirurgias eletivas marcadas, qual a recomendação em relação a elas? O que a gente deve fazer? Porque a gente sabe que a situação, por exemplo, nos hospitais, várias cirurgias foram canceladas. A gente deve procurar o oftalmo imediatamente para fazer o que, nesse caso, da impossibilidade de se operar? Bom, todos nós estamos aprendendo, mas os protocolos de segurança oftalmológicos já estão muito bem estabelecidos. Vocês trouxeram um tema muito importante, que é o aumento da gravidade das doenças, né? Existe todo um sistema que funciona em maior ou menor grau, com mais ou menos eficiência, mas ele está andando. A partir do momento em que há uma cisão na procura pelas consultas, pelas cirurgias, naturalmente o problema acaba sendo agravado. E um problema agravado de visão pode depois trazer consequências eventualmente não passíveis de correção. E essas são as perdas insensíveis, né, do corona. São as perdas que não são ainda mensuráveis. A gente vai ter que, depois, no futuro, retrospectivamente, quando tudo isso tiver passado e nós já estivermos mais calmos, podendo olhar para trás, a gente vai ter que ver o quanto que esse lockdown também custou para nós, para a sociedade. Não tenha dúvida. Eu digo sempre, uma boa visão, ela influencia direto na sua qualidade de vida também, né, Felipe? Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo por mim, eu leio bula de remédio, Felipe, só não consigo enxergar de longe. Bula de remédio eu leio. Aqui de pé eu sou um aço, agora de longe tem que usar óculos, né? Então eu queria de você, pra gente encerrar, Felipe, já te agradecendo pela dica, não sei se o Luiz Gustavo tem mais... Eu tenho mais uma. Posso? Eu queria orientações, né? Orientações e, na verdade, é uma orientação, eu gostaria que tu falasse sobre, porque todo mundo tem passado essa orientação a respeito da Covid-19, mas me chamou a atenção com esse terçol que eu arrumei no último mês, de que uma das orientações é não coçar os olhos. Então a importância... Todo mundo está dizendo que a gente está adquirindo novos hábitos e que isso veio bem, veio em boa hora. Com a pandemia, infelizmente, uma das poucas coisas boas são os hábitos de higiene. Por que a gente não deve coçar os olhos? A gente já sabe para a Covid, mas para outras coisas. Eu não estava coçando mais o olho e me apareceu um terçol. Tem alguma relação? Tem relação, sim, né? Coçar os olhos, além de trazer germes, não só o corona, como outros tantos germes, né? Bactérias e fungos também, e outros vírus, coçar os olhos é o principal fator de risco para duas doenças oculares muito graves. Primeira, ceratocone, né? A gente coça o olho, a córnea acaba ficando bicuda, pontuda, e eventualmente com perda visual permanente ou muito grave. Segundo fator, coçar os olhos, descolamento de retina, né? As estruturas internas do olho, elas estão posicionadas e montadas de uma forma muito delicada. E a retina, que é aquela camada mais interna, ela não tolera coçar. Não tenho dúvida. Se eu puder passar um recado, uma dica... Mas era esse o meu pedido agora, Felipe. Que você hoje foi extremamente didático, eu fiquei surpreso aqui, eu acho que você em casa também, que quando você está usando a visão, você chega a usar 2/3 do cérebro. Isso me deixou realmente impressionado, né, com o que você falou. Então, Felipe, nos dá a dica aí, né? O que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer. Maravilha. Primeiríssimo lugar, pessoal, visitar o seu oftalmologista, tá? Grandes sintomas eventualmente são corrigidos com pequenos graus de correção. Segundo lugar, em relação às crianças, tá? Controlar o tempo de exposição.
a criança está em desenvolvimento e o excesso de visão de perto num órgão, numa idade tenra, aumenta a chance e a graduação da miopia. Tá? Isso é uma epidemia que já remonta antes mesmo do corona. Agora está piorando mais ainda. Terceiro lugar. Sobre isso que você falou agora, existe uma distância mínima para que você... Eu sei que dos aparelhos móveis é quase que grudado no nariz, mas televisão, enfim, computadores, existe uma distância mínima, já que você tocou nesse assunto? Maravilha, eu acho que uma distância de 2 palmos, de aproximadamente 40 centímetros, é uma distância mais saudável. E não só isso, mas a cada período de 30, 40 minutos, olhar para a janela, relaxar a visão para longe e depois voltar para a visão para perto e continuar o seu trabalho, a sua atividade, o seu lazer. Olha, Felipe, quase que fizemos uma consulta ao vivo aqui, né, Luiz Gustavo? Felipe Guidotti, muito obrigado pelo carinho com a gente, com o telespectador que está em casa nos assistindo. Dicas extremamente pertinentes e importantes. Eu só tenho que te agradecer e nós vamos te convidar mais vezes para participar aqui com a gente. Maravilha, muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Felipe.